Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos, então, começando uma nova disciplina, que é a disciplina de microbiologia e parasitologia. Eu sou a professora Cristiane, sou nutricionista e vou estar trabalhando essa disciplina com vocês, certo? Essa disciplina é um pouquinho mais curta, tá, gente? Ela tem só 7 aulas, tá? Então, antes da gente começar realmente o conteúdo da matéria, eu só vou mostrar para vocês aqui o planejamento da disciplina que vocês vão receber também junto com a aula, tá? Bom, então, a nossa última aula, vocês já estão vendo aqui, vai ser uma prova, né? Então, sobram 6 aulas para a gente trabalhar conteúdo. Como a disciplina ela é dividida em microbiologia e parasitologia, então nós vamos trabalhar 3 aulas a microbiologia e 3 aulas a parasitologia, tá? Então, hoje a gente vai ter a aula 1, que é a introdução à microbiologia. Aí as próximas 2 aulas vão ser sobre microbiologia. E depois nós vamos ter mais 3 aulas sobre parasitologias e a prova, tá? Esses conteúdos aqui, eles podem sofrer alguma alteração, tá? Porque conforme eu for montando as aulas, talvez eu perceba que faltou alguma coisa, ou tem algo que sobrou, né? Então, talvez mude, mas a princípio, esse é o planejamento da disciplina, certo? Então, hoje, para começar, só um minutinho, deixa eu compartilhar a tela certa com vocês. Agora sim. Bom, então, para a gente começar aqui a nossa disciplina de microbiologia, a gente vai falar, né, primeiramente, o que é microbiologia, né, gente? Eu sugiro, assim, essa matéria ela é um pouco mais complexa, talvez, para entender, porque a gente não consegue ver os micro-organismos, né? Então, são coisas que não são palpáveis para nós. Então, são alguns conceitos, talvez algumas palavras bem difíceis de entender algumas vezes. Então, o que eu sugiro para vocês é que durante a aula vocês vão tomando nota, né? Vão copiando, né? Vão pausando o vídeo, anotando o que vocês forem passando nos slides, o que eu for falando. E no final da aula vocês vejam aí o que ficou de dúvida e enviem, tá? Pode ser pelo meu e-mail, alguns eu sei que tem meu WhatsApp, podem me enviar também, que quando eu vejo já tento responder o mais rápido possível, né? Para que seja mais fácil o entendimento de vocês, né? Porque se vocês só assistirem o vídeo e não anotarem, vai ficar mais difícil, tá? E também por conta dessas questões que vocês têm que responder toda a aula, né, no final da aula, para marcar presença, né? Essas questõezinhas eu procurei fazer assim bem simples, mas todas as respostas estão nos slides, tá? Então, por isso que é muito importante que vocês prestem atenção nos slides, vão tomando nota, né? Que depois vocês podem até consultar no caderno de vocês enquanto vocês estão respondendo, mas é importante que vocês tenham essas anotações para ter onde buscar, tá? Então, vamos começar a nossa disciplina de microbiologia, certo, gente? Então, para começar, o que é microbiologia? Para isso, vocês viram que eu dividi a palavra, né? A gente vai estudar um pouco a origem da palavra. Então, microbiologia, ela tem 3 divisões. Micros, que quer dizer pequeno, bios, quer dizer vida, e logos, quer dizer ciência. Então, ela é uma ciência que estuda as vidas pequenas, né? Muito pequenas nesse caso, né? Então, a microbiologia, ela é o estudo dos micro-organismos, certo? Quem são os micro-organismos? São seres vivos que só podem ser enxergados ao microscópio, né? Então, a gente não pode ver o coronavírus, por exemplo, né? A gente não pode ver uma bactéria, a gente não pode ver nenhum micro-organismo, porque eles só podem ser vistos ao microscópio, certo? Bom, gente, a gente conhece muitos micro-organismos por causa das doenças que eles causam, certo? Né? Hoje em dia a gente está vivendo um momento bem atípico na história da humanidade, que é a pandemia de coronavírus, né? E a gente não enxerga, né? Então, os micro-organismos, eles são famosos pela sua patogenicidade, né? As doenças que eles causam. Porém, gente, 99% dos micro-organismos, eles não são causadores de doença, né? Muito pelo contrário. Eles são até benéficos ou inócuos, né? Ou seja, não fazem diferença nenhuma para a vida no planeta, né? Então,
Por exemplo, a gente tem várias bactérias que vivem dentro de nós, fungos também, que eles são benéficos para o nosso organismo, tá? O nosso intestino, principalmente, ele é colonizado por vários tipos de bactérias que são benéficas, né? E a gente também tem vários tipos de bactérias, por exemplo, as leveduras, que são usadas, não são uma bactéria, tá? Gente, é um fungo. Depois a gente vai ver um pouco, né? As leveduras que são usadas para fazer fermento, para fazer cerveja, para fazer queijo, para fazer iogurtes, né? São micro-organismos muito importantes para nossa vida, né? Então, nem todos, né? Na verdade, a grande maioria dos micro-organismos não tem potencial de causar doenças, tá? Em torno de 1% apenas dos micro-organismos, eles são patógenos, né? Entretanto, esse 1% ele já faz bastante estrago, né? Então, isso para a história humana representou já milhões de mortes, né, no decorrer da história, por conta de doenças provocadas por micro-organismos, né? Como, por exemplo, a peste negra, a febre tifoide, a gripe espanhola, né, que foi uma pandemia muito parecida com essa que nós estamos vivendo hoje, né, do coronavírus, o HIV, né, que é um problema de saúde pública e até hoje, toxinfecções diversas, né, como intoxicações alimentares, por exemplo, viroses, né, que acontecem anualmente, e etc, né? Então a gente tem vários tipos de doenças causadas por micro-organismos, tá? E mais recente, né, o coronavírus, que é o responsável pela pandemia de Covid-19, tá? Então, a gente sabe aí que os micro-organismos, apesar da maioria ser benéficos, esse 1%, aquele 1%, né, ele é bem destrutivo, né, para o ser humano. A microbiologia, né, gente, então ela estuda aí os micro-organismos e por que que é importante, né, a gente conhecer os micro-organismos? Porque se a gente não conhecesse, né, não ia nem ter a possibilidade de ter uma vacina, né, a gente já teria morrido há milhões de anos se não tivesse esse estudo dos micro-organismos, porque é a partir do estudo dos micro-organismos que a gente consegue, por exemplo, conservar os alimentos, né, que é o que estraga os alimentos também são os micro-organismos. A gente consegue desenvolver vacinas, antibióticos, remédios, né? E também para os animais, né? Veterinário. Na indústria também os micro-organismos são usados para várias coisas. No meio ambiente e na agricultura também, né? Estudando, pensando aí nas pragas, veículos, enfim. Então, a microbiologia é importante por isso, né? Para que a gente possa viver aí com os micro-organismos da melhor forma possível, certo? Hoje em dia ela tem se mostrado ainda mais importante. Então, qual que é o nosso objetivo nessa disciplina, né, gente? É a gente conhecer os principais tipos de micro-organismos, né? Então, hoje a gente já vai ter uma pincelada, mas na próxima aula a gente vai se aprofundar nas características principais de cada um deles, tá? O papel que eles desempenham na natureza, as formas de controlá-los e também caracterizar o potencial dos micro-organismos em todos os aspectos da nossa vida, né? Como eu falei, eles não são só maléficos, eles também podem trazer benefícios para a vida da gente, tá? Alguns deles, nem todos, certo? Então, vamos começar com um pouquinho de história, né, da microbiologia. O estudo da microbiologia, assim, né, a gente, para poder estudar a microbiologia, a gente teve que começar a ver, né, os micro-organismos, que até então eles não eram vistos, né? Então, como que a gente faz para ver os micro-organismos? Com microscópio, né? Então, o que deu impulso para o estudo da microbiologia foi a invenção do microscópio. Quem inventou o microscópio foi esse senhor aqui, foi em 1674, tá? Como foi que ele inventou o microscópio? Ele era um cara que ele gostava muito de limpar lentes de vidro, sabe? E aí, às vezes, ele pegava essas lentes e ele observava que elas ampliavam muito as superfícies, né? E aí ele criou essa ferramenta aqui, ó, que ele botou uma lente ali, uma das lentes que já não limpando, e criou aqui uma ferramenta muito simples, mas que ele conseguiu ver micro-organismos, os primeiros micro-organismos. E aí ele pegava de tudo, assim, pegava água do rio, pegava é, fezes, pegava urina, pegava de tudo. E a primeira coisa que ele conseguiu ver, você sabe o que foi? Espermatozoides, tá? Provavelmente ele deve ter pegado o sêmen dele mesmo, né? Não sei quem que ele pegou,
mas ele conseguiu ver espermatozoides com esse microscópio, tá? Então, a partir disso, né, claro que depois foi refinado esse microscópio, né? Hoje em dia a gente tem microscópios muito modernos, mas esse cara aqui foi que deu o pontapé inicial, né, para que começasse a se ver, né, os micro-organismos. Então, a partir dessa descoberta, constatou-se a existência dos micro-organismos e os cientistas começaram a indagar a origem, tá? Surgindo, então, duas teorias, a da abiogênese, ou geração espontânea, e a da biogênese. O que é isso, né, gente? Isso aqui talvez vocês já até estudaram na escola, né? Mas vamos relembrar, tá? Então, antes da descoberta do microscópio, das pessoas identificarem que existiam micro-organismos, existia uma teoria chamada abiogênese, ou geração espontânea. Essa teoria ela começou lá na Grécia Antiga, né? E o que essa teoria dizia? Ela acreditava que a vida ela era gerada espontaneamente. Então, por exemplo, se eu colocasse um monte de roupa suja aqui no canto do meu quarto e deixasse ali trancado o quarto por uma semana, ia nascer um rato do além, né? Ele ia simplesmente surgir espontaneamente, né? Ou no caso que os peixes que estavam lá dentro do, do rio, por exemplo, de um açude, eles nasciam por causa da lama, né? Por causa da sujeira. Então eles acreditavam que era assim, né? Que surgia a vida, que era a partir da sujeira ali crescia animais, certo? Então essa era a teoria da geração espontânea, né? A partir do momento que as pessoas começaram a ver que existiam micro-organismos, começou-se então a entender, né? Então, eles acreditavam que as sementes dessas criaturas que eram microscópias estavam presentes no ar e a partir disso elas tinham acesso aos materiais e cresciam desde que as condições fossem adequadas ao desenvolvimento, né? A essa forma de multiplicação do micro-organismo chamou-se de biogênese. Então, essa teoria aqui, ela buscava derrubar, né, essa teoria da geração espontânea, porque começaram a perceber que não era do nada que as coisas surgiam, né? Mas demorou muitos anos para conseguirem derrubar essa teoria. Tipo, foi necessário muitos experimentos, né? Um dos experimentos mais famosos foi o experimento de Red, né? Então, ele provou aqui, ele colocou um frasco aberto, né, sem nada, com um pedaço de carne dentro, um com uma redinha e um tampado. Então ele percebeu que só no frasco aberto nasceram larvas. Por quê? Não porque a carne do nada, né, surgiu ali as larvas, porque tinham as moscas, né? Então ele conseguiu identificar isso. É um experimento muito simples, né? Uma coisa muito simples que a gente pode pensar, nossa, mas tem nada a ver, né? É tão simples, mas na época gerava muitas dúvidas, né? Sobre como isso acontecia, como a carne apodrecia, né? Então, foi identificado que era por conta das moscas, não porque as larvas simplesmente brotavam ali sem mais nem menos, tá? Mais tarde, o Louis Pasteur, né, ele realizou um experimento que derrubou definitivamente essa teoria da geração espontânea ou a biogênese, né? A partir dos estudos dele, foi criado o processo de pasteurização. Então, o que ele fez? Ele colocou um caldo nutritivo e dentro de um frasco. O frasco ele possuía um gargalo em forma de curva, né? Então ele ferveu e esterilizou esse caldo. Então ele elevou uma temperatura muito alta, que provavelmente matou a maior parte dos micro-organismos que tinham ali. E depois de alguns dias, o caldo continuou normal, né? Porque aqui por conta desse gargalo, não conseguia entrar nada, né? Então continuou livre de micro-organismos. Depois de um dia, de alguns dias, quebrou aqui, né? E daí ficou livre a passagem. Então surgiram micro-organismos, né? Então a partir disso eles perceberam também que fervendo as coisas era uma forma de evitar a contaminação, né? De evitar que tivessem os micro-organismos. Por isso que foi o que originou o processo de pasteurização, tá? Que é o que é o processo de pasteurização, né? A gente usa para o leite, né? O leite pasteurizado, que é aquele de saquinho, né, que a gente compra no mercado, ele é aquecido até uma determinada temperatura para matar os organismos que tem lá, tá? E diferente do processo de pasteurização, tem o processo de esterilização também, mas isso a gente vai ver na aula sobre métodos de controle, tá? Bom, então, né, um pouco
falamos um pouco de como surgiu a microbiologia, do quanto isso foi importante, né, para a humanidade. E agora a gente vai falar especificamente dos seres vivos, tá? A gente vai trabalhar alguns conceitos importantes, né, sobre célula, sobre divisão, para que depois vocês possam entender mais à frente, né? Então, procurem anotar e prestar bastante atenção nesta parte, tá? Então, a gente sabe, né, gente, que os seres vivos, nós, seres humanos, qualquer ser vivo existente no mundo, né, ele é formado por células, que são unidades microscópicas, né? Então, cada pedacinho nosso tem milhões de células que a gente não consegue ver, mas essas células juntas, elas formam um tecido, né? E os tecidos formam órgãos, tá? Essa é a divisão, né? Então, a unidade menor de todas no organismo humano é a célula, tá? As células, elas são compostas basicamente, tá, gente? Não é só isso que tem na célula, mas assim, muito básico, por membrana, núcleo e citoplasma, tá? Quem nunca, né, na escola fez a experiência com um ovo, né? Quebrava um ovo para poder entender mais ou menos, né, o que era a membrana, que eu faço, que era o núcleo, mais ou menos isso, tá? Mas o que é o que aqui, né, gente? A membrana é uma camada bem fininha, ó, vocês estão vendo aqui em rosa, uma pelezinha como se fosse, né? Uma camadinha bem fininha, uma membrana mesmo, que ela dá estrutura para a célula e segura o que está dentro dela, né? Então, essa é a membrana celular. Toda célula tem isso, tá? O citoplasma, ele é como se fosse um gel onde ficam as organelas. O que são as organelas? O foco da nossa disciplina não é estudar a célula, tá, gente? É estudar os micro-organismos. Mas, não sei se vocês têm essa disciplina de biologia celular ou de histologia, né? Mas, enfim, dentro das células tem várias organelas, que são como se fossem órgãos muito pequenininhos que fazem várias funções, tá? E temos o núcleo, tá? O núcleo é onde fica o material genético da célula, então o nosso DNA, né, e o nosso RNA, tá? O que é isso? É o que vai comandar a célula, né? Então é como se fosse um livro aqui, um manual de controle da célula que o restante da célula vai trabalhar conforme o que está escrito ali. Não é mais ou menos isso que é o nosso material genético, ele que dá os comandos para o nosso organismo funcionar, né? Então, esse é a função do DNA, do RNA, que ficam dentro do núcleo da célula, como se fosse central de comando, tá? Bom, vocês estão vendo que esse núcleo aqui ele é bem redondinho, né? Porém, né, as células, elas podem ser de dois tipos, tá, gente? Isso talvez também, quem lembra, né, do colégio, quem presta atenção nas aulas de biologia, provavelmente deve ter estudado isso, né? Eu acredito que sim. Mas, para a gente relembrar, né? Então, quando as células elas possuem uma membrana nuclear, chamada de carioteca, elas são chamadas de eucariontes. Quando as células não possuem membrana nuclear, carioteca, elas são chamadas procariontes, tá? O que isso quer dizer? Então, podem ver que essa célula aqui, ó, que é uma célula procarionte, ou seja, não tem membrana nuclear. Então, isso aqui, esse azulzinho, é o DNA, né? E ele está todo solto no núcleo, né? Podem ver que essa célula primeira, ela tinha bem redondinho. Então, essa célula, ela tem uma membrana nuclear, né? Porque está encapsulado. Agora aqui, ele está todo solto, então não tem uma membrana nuclear. O núcleo está solto dentro da célula. No caso da célula eucarionte, o núcleo ele é bem definido. O núcleo é esse verde aqui, ó. Então, ele é um círculo, uma bolinha, ele tem uma membrana ao redor do núcleo, tá? Então, tem núcleo, aliás, tem membrana nuclear eucarionte, não tem membrana nuclear procarionte, tá? Bem importante vocês lembrarem disso, anotem aí, tá, gente? Por favor. Que depois, mais pra frente, vocês vão querer ter anotado isso, tá? Bom, então, dito isso, a gente vai dar continuidade aqui com a disciplina, tá? Nós, seres humanos, somos todos eucariontes, tá? Mas as bactérias, os micro-organismos, muitos deles são procariontes, tá? Por isso é importante a gente saber. Baseado, né, na forma com que os organismos obtêm os alimentos, existem 5 reinos de vida animal, de seres vivos, tá? Então, é o reino Plantae, Animalia, Monera, Protista e Fungi, tá? Então, temos esses 5 reinos de seres vivos, certo?
A forma com que os organismos são classificados, tipo, eu sou um animal, eu sou uma planta, eu sou um fungo, né, enfim, a forma como essa classificação vai ocorrer é de acordo com a forma com que os organismos obtêm nutrientes para sua nutrição, né. Então, pode ser por fotossíntese, né, processo pelo qual a luz fornece energia para converter o dióxido de carbono em açúcares e águas. Quem faz fotossíntese? As plantas, exatamente, pessoal, né? Quem faz fotossíntese são as plantas, tá? Algumas algas também, eu acho que falam. Absorção. Então, também a nutrição, ela pode ocorrer por absorção. Então, capta nutrientes químicos dissolvidos em água para absorver, né, de algum lugar, pode ser do solo, pode ser de uma coisa que está apodrecendo ali, como é o caso dos fungos, tá? Ingestão, entrada de partículas de alimentos não dissolvidas. Nós, né, seres humanos, precisamos ingerir alimentos para nutrirmos não, né, para termos nutrientes, tá? Então, pode ser dessas três formas o processo de nutrição, certo? E a partir disso a gente vai classificar cada ser vivo dentro de um desses grupos aqui, certo? Bom, os seres vivos, mais um conceito importante aí para vocês saberem que depois mais para frente vai ser útil. Anotem aí. Então, os seres vivos que são capazes de produzir o seu alimento, ou seja, as plantas, né, por exemplo, que fazem fotossíntese, elas não precisam comer, né? Mas a planta carnívora come, não. Ela faz fotossíntese também, né? Então, as plantas, os seres que produzem essa própria energia, eles não precisam comer, eles são autotróficos, tá? São capazes de produzir, se nutrir sozinhos. Os que não são capazes de produzir o seu alimento e precisam adquirir os nutrientes por meio da absorção ou de ingestão, são heterotróficos, tá? Então, nós somos o quê? Heterotróficos, né? Porque até o momento a gente precisa buscar nutrientes, a gente ainda não faz fotossíntese, né? Não sei se algum dia faremos, acho que não, tá? Bom, pensando nisso, então, a gente tem essas divisões, né? Então, no reino Monera, os seres, eles são procariontes, ou seja, não tem membrana nuclear, né? E eles obtêm os alimentos por absorção. Então, eles são heterótrofos, tá? O reino protista, eles são eucariontes unicelulares, ou seja, são só uma célula. Alguns deles fazem fotossíntese, alguns fazem absorção e outros ingerem. Então, tem os três tipos, tá? As algas, no caso, fazem fotossíntese, os fungos fazem absorção e os protozoários ingestão, tá? Mas, no caso, a principal característica desse reino é que eles são unicelulares, tá? O reino planta, eles são eucariontes, né? Então, eles têm membrana celular e são fotossintéticos, tá? Eles são, então, autrófos, né? Eles mesmo produzem o seu alimento. O reino animalia são eucariontes e ingerem, somos nós, tá? E o reino fungi são eucariontes, né? Têm membranas nucleares e absorvem os nutrientes, tá? Então, gente, a gente tem aqui os principais micro-organismos, né, que a gente vai estudar na nossa disciplina, tá? Que são os protozoários, as bactérias, as algas unicelulares e os vírus e os fungos, tá? Então, os protozoários a gente vai ver na parte de parasitologia, então a gente vai ver nessa disciplina, mas não agora, tá? E as algas, como elas não têm muita importância, assim, né, pensando em provocar doenças, etc., a gente não vai vê-las também, mas a gente vai se ater mais às bactérias, aos vírus e aos fungos, tá? Então, é isso que a gente vai ver na próxima aula, tá? As principais características de cada um desses micro-organismos, certo? Como é a célula deles, quais são os componentes, o que eles fazem, né? Como eles se reproduzem, como eles se alimentam, a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um deles, certo, pessoal? Acabamos nossa aula de hoje, então, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, como eu falei, por favor, me enviem, né, que eu vou tentar ajudá-los dentro do possível.
Na próxima aula, a gente vai, então, estudar individualmente cada um dos micro-organismos. Aqui eu botei o protozoário, já vou apagar aqui para ficar certinho para vocês. Os protozoários a gente vai ver mais para frente, né, como eu falei. Então, a gente vai ver as características dos fungos, das bactérias e dos vírus, certo, pessoal? Por hoje é só. Respondam um questionáriozinho, né, após a aula, para vocês terem presença confirmada. E qualquer dúvida me contactem. Tenham uma boa semana e bons estudos.